Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a escrita do nome. Escrever o nome é uma das coisas mais importantes quando falamos em alfabetização. Através da escrita do nome, nós descobrimos muito sobre a nossa filiação, sobre a nossa história, sobre quem somos. O nome, ele faz parte da identidade do aluno. Dentro do ambiente escolar, nós utilizamos várias técnicas para ensinar o aluno a escrever o nome. Nós temos o crachá, chamadinha, lista de nomes. Então, nós estamos sempre incentivando os alunos a reconhecer e futuramente a reescrever o nome. Eu vou ensinar algumas técnicas para que vocês possam fazer em casa e assim também ajudar o filho de vocês ou a criança que vocês estão auxiliando a escrever o nome. Essa aqui é uma plaquinha simples, não tem nada demais nela. Eu apenas coloquei as letras dentro de quadradinhos e escrevi o nome do meu filho. Coloquei a mesma letra na parte de baixo, usei uma cor para cada letra, porque a princípio, se a criança não conhece a escrita do próprio nome, ela vai fazer o reconhecimento das cores. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma com a escrita tradicional, uma com a pontilhada. Vocês podem observar que ele tá meio a folha tá meio brilhosa. Foi feita uma folha de sulfite comum, mas eu plastifiquei com um papel que a gente chama de contact. Depois eu vou explicar para vocês. Caso vocês não tenham contact, vocês podem simplesmente escrever na folha, tá? E aí eu também fiz as letrinhas separadas, ó. As letrinhas do nome dele. Por quê? Porque aí ele pode fazer o pareamento das letras. Então, ele vai olhar lá, o N é azul, ele vai olhar a letra azul, que é o N, e vai colocar, ó, na mesma ordem. Desta maneira, ele vai aprender o quê? A fazer o pareamento e o reconhecimento das letras do nome dele. Então, ele vai saber a localização e a ordem em que as letras estão colocadas. Quando você perceber que essa etapa já ficou simples para o seu filho, você pode tirar o suporte das cores. Então, ao invés dele ter essas cores, as letras podem ter a mesma cor e ele vai fazendo o pareamento também. É uma das primeiras técnicas que a gente utiliza. Agora eu vou mostrar para vocês por que eu coloquei o papel contact, né, esse plástico entre as folhas. Se eu coloco o contact, quando a criança escreve, eu vou fazer um risco aqui, tá? Só para vocês verem. Eu tô com a mão esquerda porque com a direita eu estou gravando. Ó, a criança vai escrever, vai ficar marcadinho, vai ficar clarinho porque é canetinha, ó, tá vendo? E depois você consegue apagar. Além disso, como é no papel plástico, fica mais fácil a escrita, porque ele fica macio, ele fica mais leve. Se o seu filho tem um pouco mais de dificuldade na coordenação motora, você pode fazer um auxílio físico. O que seria um auxílio físico? Você segurar na mão do seu filho e auxiliar para que ele adquira essa coordenação motora. Isso é muito comum. Quando nós, os pais, estávamos nos alfabetizando, normalmente os professores pegavam na nossa mão para que a gente aprendesse. Em algumas situações, é necessário para que a criança adquira essa coordenação motora. Outra dica que eu posso dar para vocês é que, por exemplo, se seu filho tem mais dificuldade na coordenação motora, o que você pode fazer? Ao invés de você entregar uma canetinha assim, simples, você pode forrar ela com EVA, que é um tipo de uma folha mais grossinha, mais plástica, para que a criança segure num lápis mais grosso. Existe para venda lápis também mais grosso, mas caso você não tenha, você pode fazer essa técnica de engrossar o lápis ou a canetinha. Então, vai facilitar na pegada do lápis. Procure também orientá-lo a segurar o lápis da maneira correta, porque se ele criar o hábito de segurar da maneira errada, vai ficar mais difícil de introduzir a maneira correta depois. Eu espero que vocês tenham gostado. Claro, são apenas algumas técnicas, né? Bem simples e de maneira rápida. Se você gostou, você pode colocar aí nos comentários, vai ser muito bacana ouvir o seu feedback. Também você pode conversar com a professora do seu filho e verificar outras técnicas que ela certamente possui para a escrita do nome.
E aí você vai aperfeiçoando e auxiliando seu filho nesse período remoto, tá certo? Foi um prazer estar com vocês hoje e eu fico aguardando os comentários de vocês. Um beijo e até a próxima!